que você acha? Você nunca falou assim. Eu acho que a partir do momento que o cientista está lá no laboratório, fechadinho, todo de branco, né? Começa a questionar quem a pesquisa dele vai servir, né? Se é a pessoa do céu capital, por exemplo. Eu acho que é uma das formas. Para que eu estou fazendo essa pesquisa? Como o professor falou, né? Às vezes criam-se remédios não pensando nas pessoas, na saúde das pessoas, mas sim no lucro daquele remédio. Eu acho que essa reflexão seria uma forma de trazer fatos sociais para o laboratório. Poderíamos avançar nessa direção ainda, mas na verdade a direção que eu propus é semelhante ao exemplo que eu dei, né? O cientista natural, numa perspectiva da ciência clássica, ele acha que ele retira um fenômeno da natureza, o isola e o observa. Trazer para o laboratório é isso, é esse movimento de você conseguir isolar o fenômeno. A gente consegue fazer isso? Não. Nossa, você consegue isolar um fenômeno? De jeito nenhum. Não? Eu sou um cientista que estou metido na vida. Então. Mas o cientista natural também não consegue. Mas ele diz que consegue. Não. Lembra que na mecânica quântica o princípio de Heisenberg de que o átomo é simultaneamente energia e corpo. Sim. Mas se nós estudamos ele como corpo, não aparece ele como energia. Se estudamos como energia, não aparece como corpo. Ok. Então, que isso não somente a realidade sempre está além de nossa forma de saber. Esse foi um momento importantíssimo da história do saber da humanidade. Esse se chama o princípio da incerteza de Heisenberg. Então ele questiona. O saber não aprende um momento. Você tem um tipo de fenômeno que se capta. Uma de suas formas de expressão não capta a outra. E isso foi uma dificuldade da física. Igual quando a quântica trata, e esto gera uma grande discussão filosófica. Ela acompanha o movimento das micropartículas, mas ela tem que actuar sobre o movimento com um recurso metodológico para acompanhar. Então diz, é um movimento da realidade ou é um efeito à ação do homem? Isso foi uma polêmica dos anos 60 filosófica. É que a gente não tem saber fora do sujeito que gera o saber. E o sujeito somos nós com nossa metodologia. É a forma humana de poder gerar saber. É perfeita. O que temos que tirar da cabeça é que é perfeita. É simplesmente humana. E ao ser humana é imperfeita. Lembra que nós tivemos um antropocentrismo na filosofia, na ciência e ainda na teologia, porque a teologia chega ao extremo de se representar um Deus que é como nós. É uma ofensa, um Deus existe. O Deus é outra coisa, tem que ser outra coisa. Não pode ser igual que a gente. Como Einstein falava, entre Deus e eu não preciso mediadores, criticando a igreja. Agora, eu não me represento um Deus que castigue, que estimule, que me cree um par. Eu penso, eu acho que temos princípios cósmicos que nos trascendem e que têm uma influência em nós. Eu estou convencido disso. Mas eu nunca acredito que possa ser a imagem e semelhança de nós, que se enfurece, que se põe bravo, porque eu sou... Gente, o homem chegou ao extremo de pensar que somos o centro do mundo. Não somos o centro do mundo. Somos uns pobres mortais que com nosso sistema de recursos subjetivos, alguns pensam que vão ao paraíso, eu respeito outros que vão ao inferno, mas nós somos os simples mortais, como a galinha, a formiga, a girafa. Só que chegamos a um nível de raciocínio que não nos dirige. Falando de girafa. Girafa, grande amiga. Um nível de raciocínio que esse mito, somos seres racionais. A única espécie que tem guerra, desde que temos memória, somos nós. E continuamos em guerra, destruindo. Que capacidade racional temos? A razão está a serviço de forças que estão para além do controle. Por isso que não podemos pensar metodologias que controlam. Metodologias são facilitadoras, são portadoras de recursos para, mas não é que a intencionalidade é a que promove a mudança. Isso seria um grande engano. Inclusive hoje nas teorias de psicoterapia se pensa que é o saber do terapeuta que muda. Tem um grande terapeuta que é o Irving Shalom, dijo rígido a esta edad, uma 486 sobresaturada. O Irving Shalom, um grande terapeuta, grande escritor, foi o escritor de quando Nietzsche chorou. Grande escritor. Ele diz que teve uma sessão de terapia fantástica, onde o outro mudou profundamente. E ele, de forma curiosa, como deve ser
todo cientista le falou ao outro: escriba que coisas desta sessão resultaram significativas para você. E ele, como terapeuta, escreveu que ele pensou que tinha agenciado a mudança. Qual não seria a surpresa dele? Que todo o que o cara trouxe, ele nem percebeu. Então a mudança se deu como efecto de uma comunicação que funciona. Como modelamos isso? Como construímos? Aí estamos desafios. Como construímos teoricamente essa coisa? São desafios. Então, com certeza. Eu só teria que dizer o seguinte: eu penso que isso é uma visão bastante contemporânea e bastante revolucionária mesmo da maneira como a ciência é praticada. Mas a ciência em si, para que ela se coloque como hegemônica, como poderosa, convencer as multidões, buscar dinheiro, conseguir financiamento, ela se coloca como sendo ela na terra e Deus no céu, né? São dois deuses, né? Tem um Deus no céu e um Deus na terra, que é a ciência. Mas assim como as pessoas precisam da igreja para se autorregularem e se autorizarem, eles precisam das ciências. Ainda bem, senão a gente não estaria aqui. Alguém está pagando para a gente estar aqui estudando. Ainda bem. Tem gente que valoriza a ciência. Olha só, a última transparência que eu proponho para vocês tem esse senhor ali. A pergunta é: que epistemologia para as ciências humanas? E tem aquele senhor ali. Vocês sabem quem é? Qual a marca da cachaça aqui? Eu acho que é um isso, Não, quem é aquele senhor? Não conheço. Vocês não têm nenhuma pista. Sou eu. Não é você. Eu lhes apresento Japiaçu. E sua cachaça. Então, nós já discutimos aqui, inclusive, Albertina, houve um momento aqui que um dos nossos temas foi a emergência da criatividade, né? Esse fenômeno extraordinário que faz com que você coloque várias pessoas no mesmo contexto, todos são educados do mesmo jeito, tudo é igual, porque é assim que o sistema educacional funciona, e alguém, puf, explode. Ou implode, né? Às vezes implode, porque a criatividade não é acolhida, a pessoa explode para dentro, né? Pum, né? E que é um elemento fundamental da prática científica, da descoberta. Então, e chega a ser contraditório, né? Porque a prática científica clássica, ela vai impor os jalecos de força, né? Mas ela só evolui quando alguém tira o jaleco, né? Albertina, você que é uma especialista em criatividade, o que você nos diz sobre isso? Vocês conhecem a professora Albertina? Nem lo conhecem. Precisamente a criatividade é uma expressão da subjetividade humana e aparece e emerge quando se configura um conjunto de processos subjetivos que de alguma forma estão expressando a historicidade dos sujeitos e a forma em que esse sujeito criativo está subjetivando os contextos de relação. Há muitos elementos vinculados com a criatividade. A criatividade se expressa em diferentes campos, com diferentes operações também. Então, não é o mesmo a criatividade na química que a criatividade, digamos, no arte. Mas há um elemento comum, independente das operações intelectuais em um ou perceptuais em outro, etc., que é a forma em que esse sujeito subjetiviza esse contexto e em esse contexto aparecem os sentidos subjetivos constituídos na sua história. É uma configuração muito particular, por isso não é algo, digamos, que se expressa em diferentes níveis, não é algo raro, mas também não é algo, por la forma em que os contextos estão constituídos na historicidade e na situação atual, comum. Nós podemos ser criativos em algum grau, mas essa criatividade na ciência, que é fundamental, implica uma história de recursos subjetivos e de possibilidades subjetivas. E a ciência precisa de criatividade. Eu também penso que a educação, não estamos falando apenas da ciência,
Um professor criativo, em sua prática pedagógica, de alguma forma faz diferença na forma em que organiza a sala de aula, na forma em que influi e provoca seus alunos. Então, a criatividade, para nós que trabalhamos na educação, tem importância em nossa pesquisa, e em nossa pesquisa se pode expressar de diferentes formas. A forma em que nós inventamos os instrumentos, a forma em que nós nos relacionamos com os sujeitos, precisamente sem uma camisa de força, com um conjunto de recursos criativos, mas também na prática pedagógica. Pois é, agora é curioso como na prática da ciência a gente tem essa forte impressão de que a criatividade é quase banida, né?